Olá, meus amigos. Eu sou a Elizabeth, trabalhadora do Centro Espírita Irmã Rosa. É com muita alegria que estamos aqui novamente para mais um encontro para falarmos do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Para aqueles que nos acompanham, sejam todos muito bem-vindos. E aqueles que estão nos vendo pela primeira vez, recebam nossas boas-vindas de modo especial. Sintam-se acolhidos pela nossa casa, mesmo que virtualmente. O nosso tema do mês é Aos pés do monte, meu coração se renovou. A palestrante de hoje é a nossa amiga Luziane Bahia, que é trabalhadora da Mansão do Caminho, que carinhosamente aceitou o nosso convite e hoje ela vai nos falar sobre o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não façais vossas boas obras diante dos homens. Antes disso, nós vamos fazer a leitura de uma página e a nossa prece. A nossa leitura de hoje é do livro Sabedoria do Evangelho, de Carlos Torres Pastorino, intitulada A Modéstia. Tu, porém, quando deres esmola, não saiba tua mão esquerda o que faz tua direita. Mateus, capítulo 6, versículo 3. Mais profunda é a lição para a individualidade. Tudo o que fizermos deve ser realizado internamente e não na personalidade, para que outras personalidades tomem conhecimento e elogiem. De fato, o eu pequeno, vaidoso e egoísta está sempre suspirando por aplausos e louvores, o que lhe alimenta o convencimento e o incha de vento, embora na costumeira falsa modéstia se recusem e neguem os elogios com a boca, mas o corpo emocional vibra de felicidade. Quem vive no espírito não busca esses aplausos que nada valem, e os elogios procurados pelo eu pequeno e vaidoso já lhe constitui a recompensa. Tanto a ação quanto o seu resultado morrem no âmbito da personalidade, não alcançando a profundidade do espírito e, portanto, não constituindo degraus para a subida. O Pai reside no secreto de nossos corações. Ele está dentro de nós, dentro de todos, dentro de tudo, como muito bem o compreendeu Paulo. A centelha divina, o Cristo interno, o Pai que se tornou Filho tem sua partícula dentro de nós e é a fonte inesgotável da vida, da harmonia, da beleza e do amor. O Pai está no secreto e por isso vê tudo e sabe de tudo. Sabe o de que necessitamos antes de nos pedirmos. E por isso, quando orarmos, devemos entrar em nosso quarto, isto é, em nosso secreto, em nosso coração, onde está o Pai, e aí conversar com Ele. A humanidade, até hoje, não encontrou o caminho para Deus porque o busca fora de si, num céu geográfico distante. Devemos orar ao Pai que está no secreto, não no céu, mas nos céus, isto é, em nosso âmago. A oração não deve ser proferida com os olhos levantados para o alto, mas ao contrário, recolhidos e baixados para o coração, donde nos provém a vida, que é Deus. Vamos fazer a nossa prece. Senhor nosso Pai, Jesus, mestre e amigo, querida Irmã Rosa e toda a espiritualidade amiga que nos auxilia neste trabalho. Agradecemos mais uma vez pela oportunidade deste encontro e deste aprendizado. Derrama sobre nós as tuas bênçãos, Pai amado, envolvendo-nos com tua luz, com tua paz, com teu amor. Abranda nossos corações e abre nossas mentes para recebermos as palavras trazidas pela nossa amiga Luziane para o estudo de hoje. Que teu Evangelho, Mestre,
seja sempre o nosso guia de conduta em nossa jornada terrena e que seus ensinamentos nos sirvam de alento em todos os nossos momentos difíceis. Que a nossa palestrante possa ser inspirada pelo alto nesta oportunidade bendita. Que assim seja, graças a Deus. Vamos ouvir então a nossa amiga Luziane. Queridas irmãs, queridos irmãos, a paz de Jesus. Agradecemos desde já a oportunidade de participarmos desta palestra doutrinária do Centro Espírita Irmã Rosa, em Niterói, Rio de Janeiro. Agradecemos, encaminhamos um abraço a todos os irmãos queridos desta casa de trabalho, de amor, de trabalho no bem. No Evangelho, capítulo 13, encontramos um trechinho do evangelista Mateus que é muito interessante para as nossas reflexões. Diz Jesus, nesse trecho destacado por Mateus, que está no seu capítulo 6, versículo 1 a 4. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo é o 13. E o destaque que Kardec faz no iniciozinho do capítulo, com esse trecho de Mateus, é o seguinte: tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistas, pois do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, não trombeteeis como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Esse trechinho, como dissemos, que está no Evangelho de São Mateus, ele traz para nós, e destacado aqui pelo codificador, que também faz os seus comentários, traz uma reflexão muito importante de um panorama crucial da nossa vida. Nós sabemos que a doutrina dos espíritos, ela traz como mote: fora da caridade não há salvação. É a sua grande bandeira. A caridade vem para nós, espíritas, como um instrumento de libertação, porque a salvação é a libertação em relação a nós mesmos. É a superação nossa das nossas dificuldades, dos nossos empeços e obstáculos, para a conquista deste reino dos céus, deste reino de Deus, de dentro para fora. Então a caridade vem como grande instrumento no processo da reencarnação para nos impulsionar a essa salvação. Obviamente que não se circunscreve ao espírita, porque não está dito lá que o mote é fora do espiritismo, ou que o mote é fora da igreja, como bem destaca Kardec. Mas é fora da caridade, do comando chamado caridade. E que nós dizemos o quanto é importante para nós os espíritas, porque está como bandeira e estandarte da própria doutrina. Então, se nós somos cristãos espíritas, temos um compromisso que se correlaciona com esta proposta. A caridade, conforme nos trazem os espíritos, em resposta à questão de Kardec, de número 886, quando ele pergunta qual o sentido, qual o significado da caridade, conforme entendia Jesus, os espíritos respondem que é a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. É um leque amplo de atuação da caridade, mostrando os pontos onde nós podemos trazê-la como interpretação e destacando que ela não está circunscrita a um aspecto material da sua realização. Quando o próprio Jesus, neste trecho que lemos aqui inicialmente, fala de esmolas, de dar, de doar alguma coisa, isso tem uma amplitude muito grande. Este olhar em relação à caridade se estende desde o aspecto material, que se apresenta como necessário ainda no mundo em que vivemos, onde as pessoas morrem de fome, onde as pessoas morrem por ausência de condições mínimas de sobrevivência,
Então a caridade material ela é um mote significativo para o nosso planeta, principalmente para o nosso país, para a conjuntura social na qual nós vivemos, mas vai além também da caridade material para o aspecto da caridade moral, de uma doação que sai apenas do olhar de algo que nós pegamos que temos em sobra ou que não traz tanta perda para nós e entregamos para alguém que tem a necessidade, para que nós olhemos também o próprio doar-se. Nós doamo-nos quando o projeto é a caridade moral. Então, nessa resposta dos Espíritos, abarca como um todo, a benevolência para com todos, sem distinção, sem fazer condições para quem ofertar a caridade. A indulgência que traz esse olhar de misericórdia, de compreensão, para com as imperfeições alheias, para que a gente compreenda as imperfeições que permitem, inclusive, que o outro seja como ele é, sem exigir aspectos diversos. Isto é um exercício de caridade. E o perdão das ofensas, esse que traz o maior mote, esse que traz o maior significado, porque traz propostas muito íntimas de libertação, isso nos convida a que nós percebamos que caridade se alastra. E como é que nós podemos nos colocar diante da caridade? Para exercitá-la, para vivenciá-la. Na passagem, Jesus destaca que nós não podemos fazer com uma mão para que a outra veja, que nós não podemos deixar a mostra alardear, trombetear, como ele utiliza, ou como o Evangelho traz como tradução, trombetear aos quatro cantos os feitos que fizemos. Por que Jesus destaca isto? Como deve ser feita a caridade? Como nós podemos realizar esse instrumento que a reencarnação nos traz como nova oportunidade de soerguimento, começar de novo, nascer de novo, dentro de um cumprimento de várias coisas que temos de fazer, como libertação das próprias imperfeições, mas nos utilizando da caridade como essa ferramenta, como este instrumento. E aí nós vamos à questão 893, salvo engano, que é a primeira questão, que abre ali o capítulo, que é o último capítulo da terceira parte do Livro dos Espíritos. Eu acho que é 893, salvo engano. Que abre o último capítulo da terceira parte das leis morais, é da perfeição moral. E ali a pergunta é, qual a mais meritória das virtudes? E a gente já pensa, meu Deus, por ser virtude já não seria meritório? Por que a mais meritória das virtudes? E aí os Espíritos, respondendo, trazem que virtude, todas as virtudes têm o seu mérito, que vencer as más inclinações, fazer um esforço, sacrifício, ser voluntário, voluntariamente, apartar-se destas imperfeições, dessas anfractuosidades, isso já significa em si uma virtude, um caminho para a virtude. Mas eles encerram dizendo que a mais meritória das virtudes é a mais desinteressada caridade. É a vivência da desinteressada caridade. Então a gente já vê uma dica que já se coaduna muito bem com isso que Jesus traz no Evangelho, que Mateus nos traz no seu Evangelho e que é a fala de Jesus sobre fazer a caridade sem ostentação. Porque aí há o destaque da mais desinteressada caridade, ou seja, não deve ter o interesse pessoal, que é o que a gente vai encontrar duas questões depois, que é 895, onde o questionamento de Kardec é quais são esses entraves, né? De todas essas imperfeições, das dificuldades que nós temos, qual é que é o maior entrave? E a resposta dos Espíritos é uma resposta longa, mas tem a primeira expressão, vem logo assim, o interesse pessoal. E aí a gente diz, meu Deus do céu, o interesse pessoal é a pior das nossas condições, das nossas questões. E a mais meritória das virtudes é a desinteressada caridade. Então a gente já vê logo que a desinteressada caridade é aquela que não tem impressa em si o interesse pessoal. O que é o interesse pessoal? É conseguir vantagens através das nossas ações. É diante de todos os nossos comportamentos nós intencionarmos algo
que vai nos alcançar em benefício. Então, depositarmos o interesse pessoal nos exercícios que fazemos em prol do outro, de solidariedade, isso já traz uma mácula ao exercício da caridade. E aí a gente pode se questionar, mas a caridade, sempre ela não vai alcançar aquele que necessita? Então vamos supor que alguém quer fazer uma grande campanha para auxiliar uma comunidade que é muito carente. E quer fazer essa campanha mesmo para chamar a atenção das mídias, dos propósitos de comunicação mais gerais da sociedade, das redes sociais. Essa pessoa tem esse interesse pessoal de uma autopromoção. Mas ela faz uma campanha em benefício a uma comunidade carente, levando alimentos, levando benfeitorias que podem diminuir o sofrimento daquelas pessoas. E a gente pode se perguntar, mas ali não há uma caridade? Ali não está existindo benefício? Sem dúvida alguma. A parcela que vai atingir as pessoas, sem dúvida alguma tem o benefício, sem dúvida alguma tem o alcance, sem dúvida alguma tem o atingimento desse atendimento às pessoas. Isso está atendido, isso está garantido e vai haver um benefício. Mas o benefício maior, que seria da oportunidade do crescimento daquele que faz a caridade através deste instrumento, isso se perdeu. Porque ao invés de olhar para a caridade e investir-se em todas as etapas que esse projeto nos convida a melhorarmos, se aquele que se predispõe a fazer, ele busca o interesse pessoal, ele obnubila a sua razão, a sua consciência, desejando atingir aspectos materiais. Então, deseja atingir o aplauso das pessoas, deseja ser ovacionado nas suas características, deseja ser admirado pelas pessoas, através daquela forma conseguir dinheiro, poder, convenções, negociações, conciliações, ligações. E dessa forma, diz Jesus, os aplausos findaram-se na terra, porque este foi um projeto que atendeu ao ego e não ao self numa linguagem psicológica. É um projeto que atende à superfície, aos nossos interesses mais materiais, mais gerais e superficiais, ao invés de fazer o verdadeiro labor que a caridade faz. A caridade é o amor que se movimenta. A caridade é a conjugação do verbo amar. Ela é dotada do sentimento amor e através dela há a movimentação que permite que todo o entorno seja contagiado pela ação do verbo amar, pela conjugação desse verbo. Então, se a caridade é esse alastrar, ela proporciona benfeitorias àqueles que recebem, mas àqueles que realizam, não como uma satisfação, não como um retorno da gratidão daqueles que foram agraciados pelo bem que aquela pessoa fez, mas com o aprendizado moral que aquela pessoa nutriu por exercitar, por fazer, por se movimentar na conjugação do verbo amar. Fazer caridade requer o exercício da humildade. Requer olhar para nós mesmos e identificarmos o que é que de nós podemos retirar dessa condição que está no ato da ação da caridade. O que é que podemos retirar? Como Jesus falou, não deixar marca. E Kardec reflete depois que tem pessoas que ocultam a ação, mas faz questão de deixar a pontinha para que alguém veja de quem foi a autoria. Ou que faz um alarde para que as pessoas notem quem foi que fez. Quando nós fazemos isto, nós estamos aplaudindo, em verdade, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, o nosso orgulho e impedindo o nosso crescimento, que é de fazermos sem quer que esteja a nos observar, somente nós mesmos sendo observados pela nossa própria consciência. Ou seja, para fazermos o certo, observarmos-nos a nós mesmos.
Porque aquela conquista só diz respeito a algo muito individual e pessoal. Não diz respeito ao entorno. As nossas faltas, nós não queremos que elas sejam reveladas, que elas sejam desveladas. As nossas faltas nós guardamos com muito cuidado para que nem a imagem, para que nem a superficialidade possa vir à tona esses defeitos ou estas faltas. E por quê? Aquilo que está iniciando ainda em nós é um projeto, é um processo de construção. Por que nós queremos alardar? E quando isso acontece, massageia essa condição egóica e todo o trabalho cai por terra, porque não fizemos o esforço do silêncio, o esforço da discrição, o esforço da reserva, o esforço do respeito. Quando nós atendemos a dor de quem quer que seja, nós somos convidados à discrição. Então, olha bem, a humildade, de nós não apresentarmos-nos superiores diante da pessoa, então seja para levarmos algo material, ou seja para levarmos um conforto a uma dor, a um aspecto moral, nós não nos apresentarmos superiores em relação a essa pessoa, compreendendo que naquele momento nós somos o samaritano que veio descendo a estrada de Jerusalém a Jericó e que encontrou um semi-morto na estrada. Compreendendo que naquele momento nós estávamos numa condição positiva para o auxílio, mas que a roda da vida pode misturar as relações e nos fazer estarmos na estrada como semi-mortos por conta do que quer que seja e precisarmos de alguém que passe para ser o samaritano, a perceber, a parar e nos acolher. A humildade traz essa compreensão de que nós somos a pessoa instrumento da divindade que estava ali disposta, estava ali a serviço para que Deus encontrasse ensejo de auxiliar a pessoa, o homem através do homem, auxiliando e sendo colaborador neste processo da divindade. Compreendendo essa humildade, que não permite ostentação de forma alguma, que não permite alarde, porque nós entendemos que somos instrumento da vontade divina para a intercessão em relação ao irmão nosso, vem também a necessidade da discrição, que está coadunada ao respeito àquela pessoa e à dor daquela pessoa. A humildade faz com que nós conduzamos o ser que vai ser receptor de um benefício à dignidade, porque nós nos colocamos de igual para igual, mostrando que não há diferenciação e que naquele momento só estamos a auxiliar porque tivemos a oportunidade concedida por Deus para tanto e aproveitamos aquela oportunidade. Então damos dignidade ao outro, do outro perceber que está sendo atendido por um irmão e não por alguém que se destaca, por alguém que é superior e que o subjuga pela sua condição de superior. Mas o outro passo da discrição traz o respeito à condição do outro, o respeito à dor do outro, o respeito ao que o outro, em que momento o outro se encontra e por que se encontra daquela forma. Quando as pessoas, de um modo geral, buscam realizar a caridade para que seja vista, para que seja demonstrada, não está apenas expondo a ação que realiza em prol do bem, das ações que são positivas, mas está também expondo a dor do outro. Eu olho sempre com muito pesar quando eu vejo algumas ações que não são, porque existem aquelas propagações da ação do bem que devem ser realizadas, porque o bem contagia. E quem faz isso faz de um modo geral, não personaliza, não torna aquela ação observada a ação apenas de uma pessoa, mas de um conjunto de pessoas, de uma instituição, de um grupo de trabalho. Não olha só como uma pessoa realizar aquela ação, mas sim uma conjugação, uma união de pessoas no labor daquelas ações. É diferente de quando a gente vê uma pessoa, ou quando as intenções daquela exposição busca uma projeção, uma vantagem, um interesse pessoal, quando não é uma desinteressada caridade. E aí a gente observa com muito pesar, porque às vezes são imagens
onde a pessoa está ali com toda a dor na rua, numa condição de sofrimento, numa condição de muita dificuldade, debilidade, fragilidade, e está sendo filmada, recebendo alguma coisa, a outra pessoa que está lá impecável, toda preparada para aquele momento mesmo, tendo imaginado e projetado todos aquele momento, todos os passos daquele momento, e a face daquele que recebe, que está sendo desrespeitado na sua dor, que não está sendo atendido de maneira atenciosa, com cuidado de perceber que a sua dor é imensa, é forte, é real, acho que não precisa ser utilizada para que haja ostentação de outras pessoas. Então, o convite de Jesus também é um convite à discrição, é um convite ao silêncio, a nós conseguirmos atender no silêncio da nossa alma o que o outro necessita, porque assim vai transmitir ao outro dignidade de estar sendo atendido por um irmão, mas também o respeito, que a pessoa teve em não alardar a sua dor. A mesma coisa quando alguém fica sabendo de uma situação difícil de alguém, de uma dificuldade emocional, sentimental muito grande, aquela pessoa que estava muito mal se confidencia com outra, essa pessoa atende, acolhe, traz toda a atenção, mas sai também dizendo o que fez, o que é que aquela pessoa está passando. É uma ausência de respeito para com a dor. E a dor, ela deve ser trazida para nós com essa condição de respeito muito grande, porque é algo que diz muito de alguém e que deve ser tratado com muito cuidado dentro das particularidades que este alguém abriga. Então, quando Jesus traz essas advertências, e o nosso codificador também destaca, esse cuidado de não alardar, é para que nós não deixemos de fazer o trabalho que necessita ser feito, ou seja, identificando a importância de cada etapa a ser vencida, porque estamos muito preocupados com as questões alegóricas, superficiais e externas, que não vão trazer a verdadeira contribuição. Então, se é desinteressada a caridade, naquele projeto eu estou aprendendo a me desprender daquilo que mais se exalta para mim. Psicologicamente, numa figura assim de símbolos, nós poderíamos imaginar que uma mão dar para que a outra não veja seria essa própria realidade nossa de ego e self, né? Como nos traz a benfeitora Joana de Ângeles na sua série psicológica, nessas duas linguagens, e a própria psicologia traz, para a consciência do ser, deste ego que traz a personalidade, que traz esse momento que nós estamos vivendo, esse convite à experiência material, ego que é tão necessário, porque é essa roupagem que nós vestimos para cumprirmos o que esta reencarnação nos tem como desafio, como proposta, mas também o outro aspecto do self, que é este ser, essa essência, este espírito que nós somos. Então, quando um faz para que o outro não veja, é como se este self, que é a essência divina, que é o amor que está em nós, que é tudo de melhor que existe em nós, ele possa surgir, vir à tona, como a proposta de Jesus, que brilha a tua luz, que ele venha à tona brilhando para inclusive iluminar o ego. De o ego não querer atender ao amor próprio, mas sim ao auto-amor. A construção daquilo que seja valoroso para o aspecto interior e o crescimento interior. Mas não apenas para atender a estas questões que são da matéria e que vão perecer com a matéria, que não trazem substrato nem substância, a que vinha compor a nossa realidade, essa realidade que, deixando o corpo físico, nós vamos carregar para onde quer que nós estejamos, para onde quer que nós possamos rumar. Então, o cuidado do alerta de Jesus
é para que nós não nos enganemos, que nós não troquemos a ocupação que é a maior, o trabalho que é o significativo, pelo labor ou pelas realizações ou desgaste de energia e de tempo, por aquilo que não vai nos trazer nada de edificante. A caridade é a salvação, porque ela é uma proposta de trabalho aos enfermos. A terra é um grande hospital. Nós estamos mergulhados neste hospital, escola, para nos educarmos. E aqui é um hospital diferente. A reencarnação é a passagem da recuperação. Nós recebemos a oportunidade de reencarnar, ela é a passagem para a recuperação. O corpo físico é um instrumento que nós temos para essa nossa autorrecuperação. E nesse processo de estarmos inseridos neste hospital, é um hospital diferente dos outros, porque os hospitais materiais, os enfermos têm de estar retidos, não podem fazer esforços, estão sendo tratados e passam por recuperações e só depois, quando estão erguidos, é que podem receber alta, retornar aos seus lares e dar continuidade às suas vidas. A Terra é um hospital de recuperação ativo, onde permite que o enfermo seja colaborador dos médicos e dos cuidadores. Médicos e cuidadores que são os espíritos desencarnados, anjos, guardiães, espíritos protetores, tutelares, mas também os encarnados, que são verdadeiros anjos encarnados, espíritos familiares que estão na nossa jornada, ou pessoas queridas, ou pessoas já com um certo grau evolutivo, que são verdadeiros contribuintes da seara de Deus, da seara do Mestre, Jesus. Então, este hospital nos permite que, recebendo as condições para o tratamento, recebendo as condições para a recuperação, nós também possamos auxiliar e contribuir para este tratamento, que é nosso, do nosso tratamento, colaborando com o tratamento dos nossos irmãos, que também estão em recuperação, que também estão buscando o crescimento, que também estão buscando a libertação para a alta deste hospital, que ainda está imerso em provas e expiações, mas que está transitando para o mundo de regeneração. Então, a caridade, ela vem como a grande ferramenta mesmo. Ela é uma ferramenta de trabalho, para que nós, recebendo estes tratamentos, os medicamentos salutares, nós tenhamos a nossas mãos a caridade, porque ela que vai nos fazer nos desprendermos do egoísmo, do orgulho, que em verdade são as chagas que nos colocam na condição de enfermos, que são os comportamentos do ciúme, dos vícios de um modo geral, da vaidade, da avareza, destas imperfeições, são eles que nos colocam no curso deste hospital, das adversidades. São eles que nos inserem na condição de doentes e de enfermos. E fazermos a caridade é nos libertarmos destas condições, que vai nos soerguer para a saúde, mas ao mesmo tempo permite Deus que façamos isto em ação de movimento do amor, na conjugação do verbo amar, para auxiliarmos os outros. Então também não podemos alardar, porque não é nada de destaque e de superioridade que nós estamos a fazer. Em verdade, é uma grande etapa também do nosso processo de recuperação, onde nós estamos nos despedindo de recalcitrações, onde estamos nos despedindo das paixões. Então, se as paixões existem, não há por que ostentar, porque se nós estamos a ostentar, não deve só ser o bem que está sendo feito que deveria ser visto, mas as nossas mazelas e imperfeições, que, em verdade, de um outro lado, o fato de ostentar guarda em si as próprias imperfeições do orgulho e do egoísmo. Então o Mestre nos propõe que a libertação seja sincera, que a nossa viagem, que o nosso périplo, que a nossa busca pela caridade seja uma busca sincera, seja um movimento verdadeiro ao encontro deste processo transformador, que não nos enganemos e que consigamos, através dela, encontrar a salvação.
Quando é muito interessante essa imagem de que a caridade é um amor em movimento, porque é como se fosse quando sentimos o ar, nós não vemos o ar, mas o ar é o mantenedor da vida. E quanto nos dias atuais nós temos consciência disto? O mundo que está inserido numa condição pandêmica por conta de um vírus que atinge o corpo, o organismo como um todo, mas que ataca notadamente a condição respiratória, os pulmões, a vida neste aspecto da respiração. O quanto, na atualidade, nós somos convidados à reflexão do valor da vida e o valor do ar que nós respiramos. E o quanto este ar que respiramos, ele é, como dissemos, o mantenedor da vida. O vento, que como diz a ciência, é o ar em movimento, ele conduz o ar para os diversos espaços, fazendo com que o ar atinja a sua função. Então é o vento que carrega o pólen, que faz com que se disseminem os vegetais. É o vento que carrega os objetos, que promove as transformações através dessa força eólica. E essa força, o vento, que é o ar em movimento, traz verdadeiras construções, levando o ar em vida para os diferentes lugares. Assim é o amor e a caridade. O amor também é este ar, que é o mantenedor da vida. Sem amor não há vida. É o amor que mantém a vida. E a caridade é o vento, que carrega o amor para os diversos ambientes, os diversos espaços e vai promovendo estas construções, que vai sendo responsável por carregar os pólens das ações e disseminar isto em verdadeiras florescências, em verdadeiras novas ensementações para novas plantas, para novos frutos e para um ciclo muito belo da vida e da construção. Nestes dias tão desafiadores, o convite de Jesus é para que atrelemo-nos à caridade, sem ostentação. Nós que estamos reclusos nos lares, que estamos em vidas adaptadas por conta deste momento que estamos vivenciando, que também encontremos a forma de, dentro da discrição e da dignidade que os nossos irmãos merecem, fazermos a caridade. A caridade que pode iniciar com a maior das forças, que é a prece. Orarmos. E quando oramos, é um momento nosso com o Pai, com Jesus, com os benfeitores espirituais. É um momento tão íntimo. É um momento que não tem alardes, que não tem ostentações. É uma comunicação através do pensamento. O pensamento que carrega a nossa vontade, a nossa intenção de que nossos irmãos sejam atendidos, que os nossos irmãos fiquem bem, que os nossos irmãos possam ter momentos que diminuam as suas dores e que haja intercessão dos bons espíritos, que haja intercessão do Pai Maior, dos benfeitores espirituais em relação a estas vidas. E isto traz todo o olhar da forma como nós podemos auxiliar, da forma como nós podemos contribuir, mesmo nos nossos lares, mesmo com distanciamento social. Se tivermos oportunidades, munidos de todos os cuidados, saiamos e levemos aos irmãos que estão nas ruas um pouco do alimento, do líquido para sorver, para que eles possam sorver e talvez esquentar alguma noite mais gélida, mais fria, o cobertor, o olhar, a atenção, a presença, que traz na caridade material a oportunidade da caridade moral. Escutemos as dores dos nossos irmãos, utilizemos-nos de misericórdia, tragamos ao coração
a miséria, a dor do outro ao coração, para trabalharmos com compreensão, com benevolência, devolvendo ao outro esperança, lembrando ao outro Jesus e todas as possibilidades que o Evangelho nos traz como proposta de crescimento e de libertação. São dias onde estamos sendo convocados por Deus para trabalharmos na sua terra, na construção do reino dos céus. Abracemos com os nossos corações, dentro das nossas possibilidades, deixando de lado o envaidecimento, as ostentações, deixando de lado o interesse pessoal, para que no silêncio da nossa construção pessoal, da libertação das nossas paixões, possamos ter alta desse tratamento, auxiliando os nossos irmãos, para que eles também possam receber a alta dos seus tratamentos. E desta forma, auxiliando-nos e auxiliando o próximo, o mundo de regeneração nasce em nós, nascendo nos corações, faz-se efetivamente presente no planeta, uma nova proposta, um novo mundo que já iniciou seu nascimento e que espera a colaboração de cada um de nós para dar incremento e para proporcionar a realização deste mundo de regeneração entre nós. Agradecemos imensamente aos nossos irmãos do Centro Espírita Irmã Rosa e por essa oportunidade mandamos um abraço imenso. Agora vai ser apresentado um áudio da colaboradora desta casa, Eliane, que vai trazer a prece final, mas também a convocação para a fluidificação das águas. Até uma nova oportunidade, queridos irmãos. Um beijo muito grande a todos. Pai, de infinita bondade e justiça, nesse momento elevamos os nossos pensamentos a Ti para agradecer a todas as oportunidades que nos concede diariamente. Agradecemos principalmente, Pai, a dádiva da reencarnação, que em sua justiça perfeita nos permite corrigir o curso de nossa jornada. Ao irmão e mestre Jesus, agradecemos pela luz que trouxe às nossas vidas através do seu Evangelho. Tantas lições nos foram ensinadas, mestre, tantos exemplos de amor deixados por Ti que podemos seguir. Quanta brandura, quanta bondade, quanta paciência e amor foram a nós dedicados por Ti. Jesus amado, nossos agradecimentos por sempre estar ao nosso lado. A espiritualidade amiga da Casa da Irmã Rosa, amigos dedicados que nos conduzem e orientam em todas as atividades, agradecemos o amparo de sempre e pedimos que nesse momento fluidifiquem as nossas águas, para que elas contenham o remédio necessário para amenizar as nossas dores, trazendo alento e bom ânimo. Que a paz de Cristo esteja com todos nós, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.